Oi, oi, sejam bem-vindos então ao nosso tutorial de número 3 da Maratona do Bordado em Miniatura. E o risco de hoje, né, que eu escolhi, eu acredito assim que esse é um dos riscos mais fáceis que tem. Ele e a lavanda, né? Eles estão ali um do ladinho do outro, no grau, né, de dificuldade, eles são muito fáceis. Que vai ser a camomila. É um dos meus bordados assim favoritos em miniatura. E eu tenho muita vontade de criar um bordado, né? Nesse caso foi para chaveiro, mas eu tenho muita vontade de criar um bordado também de camomila para os marcadores de páginas, que assim, eu acho ele muito delicado. Mas antes de darmos início, né, ao nosso tutorial, quero me apresentar para quem está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece. Eu sou a Letícia Itamara e eu sou especialista em aquarela no tecido e bordado livre, e eu ensino essas duas habilidades no meu curso completo, que é a Jornada da Mariposa Rosa. Ele tem esse nome porque ele é organizado através dos ciclos da mariposa, né? Que são os mesmos da borboleta. Bom, nesse tutorial eu não vou aprofundar muito para falar dos cursos que eu tenho, tá? E dos tutoriais avulsos. Vocês podem estar depois conhecendo clicando no link da biografia. Ou, né, que na verdade é o que eu indico, tá? Se você tá chegando através desse vídeo aqui pelo canal do YouTube e ainda não assistiu o tutorial 1 e o 2, é que você assista em ordem cronológica. De preferência que você assista o 1, porque no 1 eu dou algumas dicas que eu não vou estar mais dando, tá? Nos próximos tutoriais. Já não dei no segundo, né? E não vou estar dando nesse, que é como fazer ponto invisível, né? Se você está iniciando no bordado e ainda não sabe. Como fazer para você ter um bordado bem delicado. Como você, né, criar um risco, né? Ou passar o risco para que ele fique de uma forma harmoniosa no seu chaveiro. Então, todas essas coisas eu expliquei no tutorial 1, que é o tutorial base. Bom, gente, uma notícia muito boa é que dessa vez eu estou utilizando linhas novinhas e eu ainda não tirei, né, elas da meada. E eu vou ter todos os números para passar para vocês, tá? Mas basicamente, então, eu vou estar utilizando o branco, um amarelo bem ovinho assim, tá? Ele é até um pouquinho mais fechado do que o amarelo ovo, mas é um tom de amarelo bem amarelo. E um tom de verde mais pro musgo, que é um tom de verde que eu amo. O mesmo que eu utilizei no tutorial passado, tá? Depois eu vou deixar anotadinho aqui no vídeo para vocês, tá? Depois. Então, eu vou estar utilizando um fio de linha de meada com uma agulha bem fininha, tá? E a gente vai iniciar bordando o nosso caule e as folhinhas, tá? Dessa vez eu vou começar de cima para baixo. E eu gosto muito de quando são bordados assim, bem minimalistas, de utilizar o ponto partido, tá? Eu expliquei como fazer o ponto partido no tutorial 1. Então, se você não sabe, bora lá. E aí você já aprende a fazer a lavandinha também, tá? Só lembrando, gente, que é muito importante que os pontos sejam muito pequenininhos, tá? Aqui eu tô fazendo aproximadamente de 1 milímetro, de 1 a 2 milímetros. Quando tiver curva, é muito importante também ter mais atenção ainda, porque se você fizer um ponto muito grande, vai você vai perder a curvatura, né? Um detalhe muito importante, tá, gente? É que a folha de risco da maratona, que são esses riscos aqui que a gente tá bordando, está disponível para as integrantes lá do grupo Casulo Criativo, tá bom? Tá disponível gratuitamente também durante esse período da maratona. Depois que acabar, ele vai estar disponível na loja de risco, tá? Por um preço simbólico, assim como são todos os riscos, né, gente? Que eu tenho lá. No caso, né, geralmente é entre 14 a R$19,90, dependendo muito, assim, do risco. E agora que tá na promoção, eles estão por R$9. Então, realmente é um valor simbólico, tá?
E eu vou fazer ponto partido também aqui. E agora, a gente vai fazer alguns pontinhos retos, tá? Não tem segredo, é muito facinho, como eu comentei. Mas para dar esse efeito delicadinho, é importante utilizar então um fio de linha de meada, tá? Ó, conforme vai chegando a curvinha, eu vou reduzindo os pontos, tá? Ó, aqui literalmente tá o ponto de tamanho de 1 milímetro. Agora, então, a gente vai estar bordando as pétalas. Eu vou fazer ponto cheio, tá, gente? Porém, você pode também estar utilizando o ponto margarida. E aí você utiliza mais fios de linha de meada, né? Pra ela ficar mais gordinha. No caso, como eu vou estar bordando com o ponto cheio, eu vou estar utilizando um fio de linha de meada para ficar bem delicado, tá? O ponto cheio, eu também dei mais diquinhas no tutorial passado, no 2, tá? Na hora que a gente tava bordando o vasinho. Na hora de bordar o vasinho. Mas também não tem segredo, tá? É só você. É uma coisa muito importante, na verdade, é você utilizar uma linha da mesma espessura da quantidade de fios, tá? Porque se você utilizar uma agulha mais grossa, vai ficar os buraquinhos onde vai estar saindo a tua linha. E aí não vai dar o efeito bonitinho do contorno. Então é importante que você utilize uma agulha bem fininha, tá? Eu sempre utilizo a mesma agulha, que é a mais fininha que eu tenho. E ela é ideal para bordar mesmo com 1 a 2 fios de linha de meada. Então é a mesma coisa. Aí a gente vai preencher, né? Pétala por pétala. Só que aí eu vou mantendo o foco do centro ali, né? Olha só. Aí aqui, ó, eu vou entrar no mesmo buraquinho, tá? Pra ir fazendo essa curvatura bonitinha da pétala.
eu volto, vou preenchendo, né? Primeiro eu faço as linhas base e depois eu vou preenchendo. Como eu tô utilizando um fio, demora um pouquinho mais para preencher. Ó, como eu tô gravando, eu não tô enxergando direito o contorno, tá? O risco. Então, tá vendo que eu peguei um pouquinho mais para baixo? Olha como já fica tortinho. Então, ou eu desmancho o ponto, né? Ou eu faço por cima. Eu vou fazer aqui por cima. Eu tô com o celular praticamente em cima, assim, né? Então, eu não tô com a minha visão para enxergar esse lado do risco muito boa. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu até dei uma pausinha aqui agora. Como parou de chover, faz, né? Parou ontem, na verdade. Toda a Praia do Rosa resolveu cortar a grama hoje. Por um momento eu achei que eu não fosse conseguir gravar, porque os vizinhos aqui estão com todos os cortadores de grama praticamente ligados. E aí fez uma pausa e eu vim gravar correndo pra vocês. Mas olha só que já voltou. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Então, gente, o que que eu vou fazer, tá? Todas as pétalas é a mesma coisa dessa. Então, eu vou bordar, tá? E eu vou tirar o som, vou colocar uma musiquinha enquanto eu faço, porque senão, gente, olha isso, vou ter um piripaque. Mas basicamente, então, é a mesma coisa que a gente vai fazer nas outras pétalas. E aí eu vou deixar para vocês irem acompanhando, tá? Mas sem som. Ok, ok. Nossa. Não.
Ó, gente, terminei então. Alguns, né, que eu vi que ficou com pouca curvatura, aí eu fiz de novo, né, passei por cima de alguns pontinhos, então é até bom que fica com um relevinho mais gordinho. É muito importante também fazer os pontos menores na lateral para fazer essa curvatura certinho, tá? Se vocês não fizerem pontinhos menores aqui na lateral, vai ficar só reto. E aí não vai ficar esse formato da pétala, tá? Bom, agora para preencher o miolinho, tá? Eu vou fazer a mesma coisa utilizando o tom de amarelo e um fio de linha de meada, tá? No tutorial inteiro, então, eu utilizei um fio de linha de meada, a mesma agulha e só mudei, então, as cores, né, das linhas. E eu vou preencher com ponto cheio, mas vocês também podem preencher com nó francês, igual eu mostrei ontem para vocês, né, no tutorial do vaso de planta. E aí, no caso, você faz nós francês com um fio de linha de meada, dando uma volta, tá? É para ficar uns pontos bem pequenininhos, mas no caso aqui, eu vou preencher com ponto cheio, porque eu tô gostando muito desse efeitinho assim em relevo, tá? E aí eu vou reduzindo aqui os pontinhos, tá? Ó, pra conseguir fazer a curvatura bem bonitinha. E aqui um pontinho também. E aqui para finalizar, eu vou dar um pontinho bem pequenininho. Mesmo que não fique retinho, tá? Mas para dar um biquinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aí voltei o ponto.
ficou melhor, né? Vou fazer um teste, ver se eu colocar um bem pequenininho. Aí, agora sim. E mais um aqui embaixo. Finalizamos então a nossa camomila, que ficou uma gracinha. Só lembrando que depois que a gente apagar o risco, aqui essas folhinhas vão ficar mais fininhas ainda, né? Sem essa sombrinha do fundo. Então, né? Aquele zoomzinho no final para vocês conseguirem ver bem de pertinho como ficou. Ó, para vocês conseguirem ver o relevo. Olha só. Finalizamos então nosso terceiro tutorial.